Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Nós vamos ler, irmãos, não todo o capítulo. Nós vamos mencionar parte do capítulo no decorrer da exposição hoje, mas nós vamos introduzir o assunto e trabalhar apenas com a primeira festa, o sábado. Depois nós vamos dividir em duas partes o sermão, né? Páscoa, primícias e Pentecostes, e depois o dia da expiação e até o fim com a festa do tabernáculo. Então hoje nós vamos nos deter do verso 1 até o verso 3 do livro de Levítico. Levítico 23, verso 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, o verso 4 apenas introduz dizendo: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Santíssimo Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que revelou a sua vontade a nós e a inspirou de forma que homens escreveram a tua vontade revelada. Agora, Senhor Jesus Cristo, a nossa salvação, por meio dele, quando lemos a tua palavra, os nossos olhos são desvendados, e pelo teu Espírito, que ilumina a nossa mente e o nosso coração, nos faz enxergar e compreender a tua vontade. Ó Santíssima Trindade, opera em nós quando abrimos a tua palavra, quando pregamos o teu evangelho e quando ouvimos as sagradas escrituras. Fala conosco nessa manhã, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Toda nação tem o seu calendário, e esse calendário de festas, e podemos chamar o calendário específico de cada nação, em que você tem todo ano aquele período de feriado por causa de uma determinada festa nacional. Além dessas festas nacionais, você tem as festas locais, né? Então, por exemplo, em Recife, em Pernambuco, você tem os santos específicos da região em que você para naquele dia por causa daquele santo. Então, são as cidades e os povos, eles tendem, né, a criar um calendário em que nesse calendário, né, a cidade gira. Então, você tem períodos específicos, período em que a cidade não trabalha por causa do calendário, não é? E você tem também, não é, a perspectiva clara de que isso está envolto na religião. Isso está envolto na religião. Distintamente do calendário bíblico, não é? Em que o Senhor coloca aqui, como ele chama de santa convocação, e como ele expressa isso no verso 4, dizendo, são festas fixas do Senhor, as santas convocações. Essas festas, elas têm um caráter redentivo, isso é importante entender. Elas não apenas comunicam para Israel alguma coisa, mas elas também falam de algo que virá, algo que irá acontecer. Isso é importante entender, porque toda a revelação bíblica da Antiga Aliança, ela tem elementos importantes, porque elas falam para o povo da época e elas falam para a igreja de hoje. Então, para o povo da época, elas falam como símbolo, e para o futuro, elas falam como tipo. O símbolo é aquilo que comunica algo para aqueles que estão vivendo no momento. Veja, então aquilo que é simbolizado com aquilo que o simboliza podem estar juntos. Lembre do Senhor Jesus Cristo pegando o pão e o vinho, dizendo: este é meu corpo, este é meu sangue. Então, isso me simboliza, isso é símbolo. Então, Jesus e o símbolo estão vivendo juntos. Isso é comum.
Agora, o tipo, ele está distante daquilo que ele aponta. Por exemplo, o tabernáculo é um tipo de Cristo. Só que quando Cristo chega, o tabernáculo já não tem mais função nenhuma, porque ele tinha uma função até a chegada de Cristo. Cristo chegou, cessa a sua função. Então, isso tem caráter em toda a revelação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento funciona assim. Então, essas festas, elas falam para o povo e trazem esperança para o povo, mas elas comunicam também algo que vai acontecer, muito superior a isso. E é importante nós termos essa consciência. Por exemplo, você vai ver que essas festas, elas estão diretamente associadas com a obra da redenção. Se você pegar a Páscoa, por exemplo, a Páscoa foi onde Jesus Cristo morreu. Cristo morreu na Páscoa. E as primícias, o que são as primícias? A ressurreição. Quando aquilo que brotava primeiro era entregue ao Senhor. Porque a Bíblia fala, por meio do apóstolo Paulo, Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Isto é, porque aquele primeiro fruto saiu, virá aos outros. Então, porque Cristo ressuscitou, virá o outro, nós ressuscitaremos com ele. Se ele não tivesse ressuscitado, ninguém ressuscitaria. E daí, esse princípio bíblico mostra que essas festas estão envoltas no mesmo princípio. Veja, Páscoa, a morte, a festa das primícias, a ressurreição e Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Veja, as três festas sequenciadas, elas apontam diretamente para essa obra redentora de Deus. E nós veremos isso, né, no tempo oportuno. No próximo domingo nós vamos trabalhar especificamente sobre essas três festas. Mas, antes dessas festas fixas, ele fala acerca do sábado, não é? E esse sábado, ele é diferente dessas festas fixas por uma razão. Esse sábado é semanal. E essas festas fixas, elas são anuais. E elas estão envolvidas dentro de um período de tempo. Primavera e outono. Então, a primeira etapa das festas, elas são celebradas no final de março, início de abril. E a segunda parte, que é a parte do outono, ela acontece no mês de setembro. As outras últimas festas. Então, elas têm um espaço de 7 meses em que elas ocorrem durante o ano. E, consequentemente, porque o calendário é lunar, e nós vamos tratar disso no domingo com mais detalhe, mas o calendário não é solar, é lunar no Antigo Testamento. Essas festas, elas mudavam de época, como qualquer época. Por exemplo, quando você fala o período do acampamento de carnaval, um ano é em fevereiro, o outro ano é em março. Ontem no início de fevereiro, até no final de março, no início de março. Você muda, porque o calendário vai mudando. Dessa maneira também, eles tinham que planejar com antecedência a festa do ano seguinte, distintamente do sábado, que era claro, era todo sétimo dia da semana, todo sétimo dia da semana. Então, não havia algo prévio que pudesse estabelecer aquilo, era simplesmente o princípio da semana. O sexto dia, depois do sexto dia, o sábado do Senhor. Esse princípio, então, não precisa de regras fixas, como você vai precisar para as festas que vão ser estabelecidas aqui. Bem, essas festas, então, elas acontecem dentro de um calendário judaico, calendário lunar, que tem como objetivo, não é, tratar da primavera até o outono, e você vai entender, não é, do plantio até mesmo a colheita. Tudo isso dentro de um princípio que aponta para a história da redenção. Daí você vai encontrar, no Novo Testamento, Cristo morrendo exatamente na Páscoa, ressuscitando na festa das primícias e, no mesmo princípio, vindo o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Toda essa estrutura redentiva está conectada com o Antigo Testamento. Isso é importante para nós entendermos, porque as histórias do Antigo Testamento, apesar de comunicar esperança para o povo, elas também falam do futuro, aquilo que viria, e exatamente o que acontece na pessoa de Cristo. Então, hoje, nós não vamos entrar diretamente nessas outras festas específicas desse calendário. Nós vamos tratar hoje daquilo que é regular, o sábado do Senhor. É o que está posto aqui na primeira parte do texto. Eu queria que você voltasse comigo para a leitura do texto mais uma vez. Por favor, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas.
6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Quando nós lemos o livro de Levítico, irmãos, nós somos imediatamente informados de que nós estamos lidando com o que nós chamamos de lei cerimonial. A lei cerimonial, ela é uma lei que ela tem o seu papel, função específica para o culto do Antigo Testamento, mas que quando Cristo chega é completamente abolida e não se tem a prática mais dessas festas. Por exemplo, todo o sistema sacrificial é abolido com Cristo, não precisamos mais sacrificar animais. Toda a estrutura sacerdotal é abolida, nós não precisamos mais de sacerdotes humanos, porque nós temos o sumo sacerdote. Então, as leis cerimoniais, elas foram abolidas em Cristo, como a Bíblia nos ensina muito bem, ok? Entretanto, existem leis que têm os dois elementos unidos a ela, como cerimonial e moral. Apesar do sábado estar sendo incluído nessas festas cerimoniais, ele tem um caráter moral. Então, o caráter moral é o caráter que aponta para um período que não termina com a vinda de Cristo. A lei moral de Deus, ela permanece até hoje. A lei cerimonial foi cumprida completamente em Cristo e não tem mais necessidade para praticarmos hoje. Já a lei moral, ela permanece até hoje. O que mudou da lei moral é a maldição dela que caía sobre nós, mas nós que estamos em Cristo já não temos mais a maldição da lei, mas estamos sim subordinados à prática e à obediência da lei do Senhor. Mas quando quebramos a lei, a condenação do inferno que estava posto para aqueles que estão sem Cristo, ela não vem mais sobre nós. Não é? Porque agora eu vos escrevi para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, esse princípio fica permanente. Agora, diante do princípio revelado em Levítico, existe sim um caráter cerimonial no sábado e existe sim um caráter moral no sábado. Mas em que aspecto o caráter cerimonial ele é abolido no sábado? Vamos, à luz da Escritura Sagrada, avaliar alguns pontos importantes. Primeiro, o conceito de descanso, que é a ideia do sábado, o conceito de descanso. A ideia de descanso, irmãos, ela está diretamente associada ao fato de que o pecado entrou no mundo e trouxe desarmonia sobre a vida do homem e a terra, trazendo então aquilo que é chamado de peso, que é angústia, aquilo que eu não posso carregar. Jesus Cristo chega até a dizer no Novo Testamento: você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim e eu vou te aliviar. E a expressão é: eu vou te dar descanso, eu vou dar descanso para a tua alma. Em outras palavras, é impossível ao homem encontrar repouso, tendo em vista que a lei ela vai condená-lo, porque um único momento em que você quebra a lei de Deus, você é condenado por toda a eternidade. A Escritura Sagrada, então, nos ensina de maneira tão clara, e isso se cumpre na pessoa de Cristo. Por favor, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, veja que esse conceito de sábado é completamente cumprido em Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 4, por favor. Especificamente, no versículo 2 e 3. Diz assim a Escritura Sagrada: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Veja, nós que cremos, entramos no descanso. Perceba que, se você voltar lá para a criação, você vai ver que Deus trabalhou, fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Ele entrou no descanso. E Adão deveria fazer exatamente a mesma coisa. Ele deveria obedecer toda a lei de Deus e, consequentemente, entrar no descanso. Como ele pecou,
ele foi expulso da presença de Deus. Daí a linguagem bíblica ser intrigante, que a entrada na terra prometida é chamado de a entrada no descanso. Porque o descanso passa a ser o lugar onde todos os nossos inimigos foram destruídos e nós entramos então para usufruir da comunhão plena com Deus. Ora, a entrada na terra prometida é o descanso. Se você tiver dúvida disso, no mesmo texto de Hebreus 4, por favor, acompanhe comigo o texto. No verso 8, lembrem-se que Josué foi quem deu descanso ao povo, conduzindo o povo à terra prometida. Ele diz, ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Perceba, o que ele está dizendo, Josué conduziu o povo para a terra prometida. Josué assume o lugar de Moisés e leva o povo para o descanso. Mas se aquele fosse o descanso final, não haveria mais necessidade dele falar de outro descanso. Porque não era aquele o descanso final. Como é que eu entro no descanso? Se eu creio em Cristo. Que relação tem descansar no sábado com salvação? Entrar no descanso. O domingo, irmãos, como hoje nós vamos ver que é o dia do Senhor, vamos falar disso um pouco mais na frente, ele é o dia de descanso, mas para muita gente é o dia que eles usam para fazer aquilo que eles gostam de fazer. Eles vão à praia, vão assistir um jogo, vão beber com os amigos. Esse é o descanso. Usufrui de um princípio bíblico de modo errado. O descanso que Deus fala não significa não mais trabalhar, mas não mais fazer aquilo que era feito antes. Só repousando nesse princípio, usando aqui um trocadilho, podemos dizer assim então, Deus descansou do seu trabalho quando ele entrou no sétimo dia. E o que é que significa então descanso na Bíblia? Cessar, terminar. Essa é a primeira ideia da palavra descansar. O hebraico, a primeira tradução da palavra descanso é cessar, terminar. O que significa dizer que Deus cessou de trabalhar? Ora, se a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje, em que sentido ele cessou de trabalhar? Em um sentido muito simples. É que ele não mais cria como ele criou nos 6 dias da criação. O princípio bíblico é esse. Ora, os 6 primeiros dias Deus criou todas as coisas. Agora ele não cria mais. Não é questão de poder, não. É uma questão de planejamento. Tudo foi feito em 6 dias. Ele pode criar, recriar, quanto tempo ele quiser. Ele tem poder para fazer como ele quer. Não é essa a discussão. A discussão é, dentro do seu planejamento, ele fez o mundo em 6 dias e terminou. Cessou. Aí ele então entra no descanso. Então o que ele vai fazer nesse dia? Ele vai fazer tudo o que ele não fazia nos 6 primeiros dias. Ele vai governar a criação. Ele vai tratar com a providência. Olha que coisa. Ele continua trabalhando, mas não como trabalhou nos 6 primeiros dias. O princípio bíblico, então, é Adão deveria trabalhar e entrar no descanso. Ele não deixaria de trabalhar. Ele apenas não faria mais o que ele fez nos primeiros dias. Essa lógica bíblica, ela aponta para uma prática nossa, como princípio da Escritura Sagrada. Nós que entramos no descanso, entramos quando? Quando cremos no Senhor Jesus, segundo a carta aos Hebreus. Nós que cremos em Cristo, entramos no descanso. Quando é que esse descanso se revela a nós? Quando o Espírito Santo nos faz compreender acerca do Evangelho de Cristo. Então, no descanso, nós podemos então compreender o que significa o sábado. Aqui, nesse sentido, muita gente para aqui apenas e diz assim, está vendo? Tudo se cumpriu em Cristo. Logo, o sábado não é mais uma necessidade para a igreja do Novo Testamento. Porque se cumpriu em Cristo. Veja, o sacrifício se cumpriu em Cristo e nós não sacrificamos mais. O sacerdócio se cumpriu em Cristo, nós não precisamos mais de sacerdócio humano. Logo, se o sábado se cumpriu em Cristo, nós também não temos que praticá-lo. E esse é um ponto que as pessoas se equivocam quando tratam do 4º mandamento. Ora, falando em 4º mandamento,
de onde Levítico está extraindo esse princípio, é o fato de que lá no quarto mandamento, nós estamos falando da lei moral de Deus. E a lei moral de Deus permanece. Somente o quarto mandamento seria excluído? Não. O quarto mandamento permanece até hoje. Só que com princípios diferentes, nós vamos ver daqui a pouco. Mas na antiga aliança, o que Deus ordena acerca do sábado é que nós devemos não trabalhar e descansar. Texto de Levítico, voltando para ele, por favor, no verso 3, ele diz: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. E aí ele diz: santa convocação. E aqui a ideia da santa convocação, no Antigo Testamento, perceba, é o que ele chama de descanso solene. Você não vai fazer aquilo que você pode fazer nos 6 outros dias. Nesse dia, você vai fazer aquilo que você não faz com toda a dedicação nos outros 6 dias da semana. Esse é um descanso solene, a santa convocação. Então, quando eles são chamados, veja, lá na santa convocação das outras festas, anualmente, eles são convocados para estar na presença de Deus. Aqui também há uma santa convocação. Eles são chamados a cada 7º dia, a cada sábado, eles são chamados à presença de Deus para adorar o Senhor. Esse é um princípio claro. E como isso se dá? Se dá pelo claro entendimento do Antigo Testamento de que aquilo que se fazia legalmente nos 6 outros dias da semana, legalmente, não se pode fazer mais no sábado. Agora, no sábado, você vai cuidar de outras coisas que você não cuidava nos 6 outros dias da semana. Esse caráter cerimonial estabelecido no texto, então, se cumpre plenamente na pessoa de Cristo. Jesus Cristo é o nosso descanso. Nós entramos no sábado quando cremos no Senhor. Mas, segundo o texto de Hebreus, ainda resta um repouso para o povo de Deus. E esse repouso, que é outro conceito de descanso, que é a entrada na terra prometida, ou a entrada na eternidade. Nós cremos no Senhor, mas ainda não entramos na eternidade. Então, nesse aspecto, ainda resta para a igreja um repouso. Olha, nós já estamos no repouso, mas ainda não entramos na eternidade. Por esse padrão, a igreja neotestamentária ainda guarda o dia do Senhor. Guarda o sábado. E nós vamos ver exatamente os princípios por que nós devemos guardar esse dia. Mas agora está estabelecido um conceito. A lei de Deus foi cumprida em Cristo, no seu caráter cerimonial, mas no seu aspecto moral, ela permanece até hoje para a igreja. Alguém vai dizer assim, mas como pode mudar essa base fundamentada na criação para agora a redenção? Que lógica tem de fazer isso? A mesma lógica que Deus estabeleceu nos 10 mandamentos. Por exemplo, se você abrir a palavra de Deus, você vai ver isso com muita clareza. No livro de Êxodo, no capítulo 20, quando ele descreve o fundamento específico para guardar o 4º mandamento, ele diz assim, Êxodo capítulo 20, por favor. Ele diz assim, a partir do versículo 8, ele fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. E aí ele entra até especificamente no verso 11. Ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, qual a razão pela qual se guarda o 7º dia? Pela ordem da criação. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Esse é o princípio que Deus coloca. Então, a base é a obra de Deus. Isso é mais um elemento importante para entender a lei. A lei que Deus estabelece sobre o povo não é fundamentada em princípios humanistas, é baseada em Deus. Toda a lei é fundamentada no ser de Deus. É naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Veja, ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Isso criou um padrão para o homem. O homem, então, vai fazer como ele faz.
O homem então vai trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Esse é o padrão bíblico. Entretanto, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, por favor, quando a lei é repetida ao povo, não mais o mesmo povo que saiu do cativeiro, mais uma geração nova que está entrando na terra prometida, o texto diz assim, lá em Deuteronômio 5, não é? No versículo 14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Veja, a razão pela qual agora o sábado é guardado já não é mais a criação. Agora é a libertação do cativeiro. Esse caráter redentivo muda o princípio. Veja, você vai guardar o dia do Senhor, porque foi assim que Deus estabeleceu na criação, e você vai guardar o sábado, porque foi assim que Deus libertou vocês. Então, que conceito tem libertação com sábado? Isto é, Deus destruiu os inimigos. Agora vocês estão livres. Vocês podem entrar no descanso, que é a terra prometida. Esse princípio aqui é exatamente o princípio usado em Hebreus. Nós que cremos, entramos no descanso. Por quê? Porque Jesus Cristo destruiu os nossos inimigos. O pecado, o mundo e o diabo. E agora, em Cristo, nós entramos no descanso. Já não há nada mais que nos condene. E aí, nesse aspecto, há uma mudança importante na própria lei, que vai ser ratificada no Novo Testamento, quando na Nova Aliança ele dá a base para a mudança do dia em que o povo vai se reunir para adorar o Senhor. Isso é tão importante, por favor, entender isso de maneira clara na Escritura Sagrada, porque até mesmo em Levítico 23, por favor, você vai perceber uma ênfase no 8º dia ou no primeiro dia da semana, né? Até mesmo você vai encontrar isso nesse texto específico de Levítico capítulo 23. Né? Se nós olharmos, por exemplo, no início do texto, Levítico 23, a partir do versículo 4, veja lá, por favor. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, veja, no dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Veja, no primeiro dia da semana. Então, essa expressão interessante. No dia imediato ao sábado, você vai oferecer ao Senhor o sacrifício. Que aqui você já começa a ver na própria estrutura do sábado a importância que se dá ao primeiro dia após o sábado, que é o primeiro dia da semana. Isso é tão interessante, irmãos, que até mesmo, não é? Quando você fala assim acerca da circuncisão, 7 dias a criança está pura, mas você vai trazê-la para ser circuncidada ao 8º dia. É no 8º dia que você vai trazer a criança para a circuncisão.
está implícito no texto, não é, que o primeiro dia, o 8º dia, o primeiro dia após o 7º dia, passa a ser o dia importante para a estrutura da revelação bíblica acerca do sábado do Senhor. Esse caráter bíblico e dessa transformação que você vai vendo no texto, revela que Levítico tem sim um caráter cerimonial e que tem um papel importante para Israel, mas aponta para algo ainda superior. Porque Cristo seria o descanso do seu povo. Mas o povo, uma vez em Cristo, não teria abolido o dia de descanso, apenas agora mudaria esse conceito para aquilo que nós vamos chamar, não é, de o primeiro dia da semana. Nesse aspecto bíblico, irmãos, nós podemos, por exemplo, encontrar no texto de Romanos 14, verso 5 e Colossenses 2, 16, 17, a confirmação de que esse caráter cerimonial da lei não é mais para ser praticado. Veja, lá em Romanos 14, 5, não é? Romanos 14, 5, e quando nós lemos o Novo Testamento falando dessas leis sendo abolidas, nós podemos então pensar, aqui diante de nós temos a clara manifestação do Novo Testamento de que não há mais dia de descanso. O equívoco é que isso não pode ser lido assim. Ele está falando categoricamente do aspecto cerimonial dessa lei. Romanos 14, verso 5, diz assim, especificamente o verso 5, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. E veja, aqui ele está pegando o caráter da alimentação e do dia como sendo o aspecto cerimonial e dizendo, nós não podemos mais julgar as pessoas dessa forma. Esse tipo de lei não existe mais. Por favor, no livro de Colossenses, ainda, no capítulo 2, Colossenses 2, verso 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus, 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Veja, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Veja, o corpo é de Cristo. Isso é sombra do que haveria de vir. E nesse aspecto, é nítido e claro o entendimento de que, sim, lá em Levítico está sendo tratado do sábado, e ele é sombra de Cristo. Quando Cristo chega, esse conceito é abolido, já não há mais necessidade disso. Daí você entender por que Cristo passa o sábado morto. Os 3 dias dele. O sábado ele passa morto. E no primeiro dia da semana ele ressuscita. O que significa isso? Que ele cumpriu a ordem estabelecida em que ele seria o nosso descanso. Ele então sofre a condenação, ele morre e ele passa esse dia morto. Até que no primeiro dia da semana ele ressuscita, estabelecendo um princípio neotestamentário para aquilo que vai ser a prática da igreja no Novo Testamento. Né? Esse caráter do 8º dia, como já falamos, visto desde o Antigo Testamento e agora se manifestando com clareza no Novo Testamento, aponta para esse princípio da continuidade da prática da lei moral, da guarda do dia do Senhor. Voltando para Levítico, por favor, mais uma vez comigo, Levítico 23. Veja que o sábado é a primeira cerimônia dentre as festas, porque as semanas regulam os meses e os anos. Então, elas estão envoltas em torno dos sábados. Por isso, a primeira festa é o sábado do Senhor. Mas o 8º dia, como já vimos nos primeiros versos, são manifestações claras da importância do primeiro dia da semana. Ora, se você ainda abrir Levítico 23 comigo, no verso 36, por favor, e no verso 39 ele diz: 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor.
é reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Veja que aqui a reunião solene é feita no 8º dia, não no 7º dia. Isso já estabelecido na própria estrutura da lei. Nenhuma obra servil fareis. Ainda, se você prestar mais atenção no verso 39, ele diz assim: porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º dia haverá descanso solene. No 8º dia haverá descanso solene. Perceba que o conceito de descanso agora é atribuído ao 8º dia, isto é, ao 1º dia depois do 7º dia. E agora você tem o descanso solene. A maneira como o Antigo Testamento vai sendo manifestado e a estrutura vai sendo claramente desenrolada no texto, para que fique claro que o aspecto cerimonial abolido nos textos como Carta aos Romanos e Colossenses, ele não seja a prática da igreja. Sim, é pecado, é errado guardar o 7º dia da semana hoje, como fazem os adventistas. Por quê? Porque ainda eles entendem que Cristo não cumpriu a lei. Sim, ele já cumpriu a lei. E nós, então, não precisamos voltar às práticas da antiga aliança. Mas quando Cristo cumpre a lei, ele nos liberta do princípio da antiga aliança e nos prende a um conceito moral de que o dia da sua ressurreição é o dia que a igreja pratica as ordens estabelecidas por Deus no 7º dia. Porque nós já estamos no descanso. Ora, se não veja o raciocínio, trabalha-se 6 dias para entrar no descanso. A semana nossa começa no descanso. O 1º dia da semana é o descanso. Nós trabalhamos porque já estamos no descanso. No Antigo Testamento, eles trabalhavam para entrar no descanso. Nós já nos encontramos no descanso. Por isso, a igreja neotestamentária se reúne no 1º dia da semana, não mais no 7º dia da semana, como fazem os judeus e equivocadamente os adventistas, que têm certamente erros gravíssimos quanto a esse princípio. Erros gravíssimos quanto a esse princípio. Nós podemos ter, sem dúvida alguma, a compreensão da Escritura Sagrada, irmãos, que todas essas festas, eles apontam para a ressurreição de Cristo. Era o santo dia, o Espírito Santo, ele manifestaria a sua aliança, e a sua igreja livre poderia guardar esse dia. Isso nos ajuda então a compreender por que lá em Atos, no capítulo 20, verso 7, por favor, veja como isso passa a ser prática da igreja. Isso não é, como alguns dizem, uma ordenança de Constantino. Constantino baixou um decreto que deve agora mudar do sábado para o 1º dia da semana. Eu já ouvi muita gente falar isso. E principalmente os adventistas gostam de falar isso. Biblicamente isso não tem base alguma. Veja então se foi por acaso Constantino que deu essa ordem aqui em Atos, capítulo 20, verso 7. Por favor. Atos, capítulo 20, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Cessado o tumulto, 27. No 1º dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eles estavam reunidos no partir do pão, isto é, na ceia do Senhor e na pregação. Ele prega a palavra aqui. Eles estavam reunidos no 1º dia da semana. Ora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 2. Verso 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 16, 2 diz assim:
No primeiro dia da semana, cada um de vós punha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Veja, quando vocês devem fazer isso na igreja? No primeiro dia da semana. Não no sétimo, mas no primeiro dia da semana. Isso foi ordenado por quem, irmãos? De onde vem esse princípio? Imediatamente na ressurreição de Cristo. Daí a associação do sábado com as festas, que nós vamos ver a partir do próximo domingo. As festas que apontam para a morte, ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Porque agora na nova aliança, essas datas, o princípio permanece, os dias mudaram. Porque agora a ênfase é na ressurreição de Cristo. Na carta no Evangelho de João, por favor, abra sua Bíblia comigo mais uma vez. Evangelho de João. No capítulo 20 de João. Verso 1 fala sobre a ressurreição de Jesus. Preste atenção na importância do 8º dia na ressurreição. Ele diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. É interessante, qual a importância da informação do dia, irmãos? O narrador, ele é seletivo, ele tem tanta coisa para informar. Para que ele vai informar o dia em que ela chegou lá? Ela poderia ter descrito apenas, chegou lá, a pedra tinha sido removida. Mas ela descreve no primeiro dia da semana, que já vem sendo pontuada desde a antiga aliança. A guarda do sábado, já a base é a criação, agora é a redenção, agora não é o sétimo, agora é o primeiro dia da semana, é o descanso solene do povo de Deus. Aqui, agora, o Senhor então diz, no primeiro dia da semana. Aí veja no verso 19 do mesmo capítulo 20, eles voltam a se reunir. Poderia se reunir na terça, na quarta? Veja que eles se reuniram, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Eles já estavam se reunidos, uma semana depois, eles estavam reunidos, e João descreve, no primeiro dia da semana. Daí Paulo, lá na carta, no livro de Atos, ele fala que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Ora, essa não é uma decisão de Constantino, isso é uma ordem da história da redenção. A mudança do dia é a ordem da redenção. E aí, nós podemos voltar um pouquinho de novo para Levítico 23, mais uma vez, por favor. E veja o que diz a Escritura então. Agora eu posso guardar esse dia dessa forma como está aqui. Não mais como aqueles que esperam o Redentor, porque nós já estamos em Cristo. Nós já fomos livres, nós somos libertos dos nossos pecados. O Senhor morreu pelos nossos pecados, Ele morreu e ressuscitou. E nós que cremos no Seu nome, agora somos livres. E agora o dia do Senhor é essa festa, essa celebração. Não é um dia de tristeza, é um dia de alegria. Não é um dia de não trabalho, é um dia de trabalho solene. É correto trabalhar, trazer alimento para a sua casa, fazer o seu serviço na semana. É correto dedicar-se a todas essas coisas, é ordenado por Deus. Mas no primeiro dia da semana, diz o texto, o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Vocês não vão mais cuidar dos seus interesses. Vocês vão cuidar do interesse do reino de Deus. Esse é o dia
em que nós vamos dedicar ao Senhor. E você sabe, irmão, que quando não fazemos isso, é a causa da fraqueza da igreja, da espiritualidade quase morta da igreja, de crentes fracos na fé. É porque esse santo dia é negligenciado por nós. Nós podemos até não fazer o que fazemos nos outros dias, mas não fazemos o que devemos fazer nesse dia. Esse é um dia que nós precisamos estar na casa do Senhor, é santa convocação. É o dia do ajuntamento solene. Deus vai falar conosco. Nós vamos ouvir a sua voz. Esse é o santo dia do Senhor. E nós preferimos cuidar dos nossos interesses. Cuidar da nossa própria vida. E não obedecer o mandamento do Senhor. Intrigante aqui, o período que Israel passou no cativeiro. Foram 70 anos. Por que 70 anos? O profeta Ezequiel disse: porque vocês não deram descanso para a terra que o Senhor te deu. Porque quebrastes o santo dia do Senhor. 70 anos. 7. Período em que Israel passou cativo. Isso não é amuleto nem magia. Ninguém vai usufruir desse dia se não tiver no descanso. E o seu problema, você que está sem Cristo, o seu problema não é como guardar o dia do Senhor. O seu problema é descanso para a sua alma. Esse é o seu problema. Você que está com a alma pesada, angustiada, destruída por Satanás, pelo pecado, vícios. E você não consegue suportar isso mais. Então, ouça a voz do Deus que dá descanso à alma do homem, dizendo: venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para a vossa alma. Tire esse fardo das suas costas, e eu levo sobre mim o teu fardo. E eu darei descanso para a tua alma. É isso que você precisa. De nenhum benefício você vai ter de começar a guardar o dia do Senhor sem estar em Cristo Jesus. É como participar da mesa do Senhor sem estar em Cristo. Mas é certo que Deus julgará os ímpios, porque quebraram a lei de Deus e dentre elas o dia do Senhor. Mas eu estou falando do benefício desse dia. Nós podemos descansar. Nesse dia nós falamos: eu não me acordo cedo para ir para o trabalho, mas Deus, a comida na minha mesa. Eu não preciso chegar correndo do trânsito nesse dia, mas Deus, eu tenho almoço na minha mesa. A minha alma tem todas as coisas que precisa, porque eu repouso em Ti. Porque eu descanso em Ti. Esse é o dia do Senhor. Não mais o 7º, mas o primeiro dia da semana.
dia de bênção, dia de celebração, dia de alegria, dia de paz, dia de meditação, dia de ouvir a voz de Deus, dia de cantar louvores ao seu nome, dia de ler a Bíblia e orar e buscar mais profundamente ao Senhor. É dia, como diz o texto de Levítico, essas são as palavras que ele diz. Ele fala, essas são aos filhos de Deus. Existem muitas coisas que é só do sacerdote, que é só do sumo sacerdote. Isso aqui é para os filhos de Israel. É para o povo de Deus. Essa é a bênção para a igreja do Senhor. E nós precisamos usá-la. Você que está sem Cristo, você que está longe do Senhor e não tem paz na sua alma, você só vai encontrar repouso se você entregar a sua vida ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e Ele te dará descanso para a tua alma. Quanto a nós que já estamos em Cristo, irmãos, esse é um dia extraordinário. O dia em que nós olhamos para o rosto dos irmãos e o nosso coração se enche de alegria. E já com saudade, porque sabemos que alguns aqui nós veremos apenas só no próximo domingo. Mas esse dia é o dia em que nós conseguimos, pela graça de Deus, representar minimamente a glória do céu, quando estaremos todos reunidos na presença do Senhor, ouvindo a sua voz, cantando louvores ao seu nome com os nossos irmãos por toda a eternidade. Esse é o dia de descanso. Descanse no Senhor. Ele dará paz ao teu coração. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Ó Deus, bendito Senhor de toda a glória. Aplica a tua palavra ao nosso coração nessa manhã de maneira poderosa. Ó Jesus Cristo, nosso amado Senhor, derrama a tua paz e o teu conforto no coração daqueles que estão atribulados, dando descanso para suas almas e nos fazendo, ó Deus, amar esse dia, amar a tua presença, a tua palavra, amar a comunhão dos santos. Ó bendito Senhor, obrigado pela bênção desse dia, pela alegria desse dia, pela eternidade provada em horas. Que dia maravilhoso será aquele, quando não haverá mais tempo, nem limite de tempo, mas por toda a eternidade, com os nossos irmãos, exaltaremos o teu nome. Por toda a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.